Olá, bom dia. Vamos entrando. Parece que a internet está oscilando. Oi, Fred. Olá, Juliana. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Lucas. Bom dia. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Ai, Ju, tudo oi, bem? Fred. Graças a Tudo Deus, bem, e tudo certo, você? Ju. Deixa eu arrumar minha câmera. Estão me Tá bom, ouvindo o bem? áudio tá bom, o vídeo tá bem. Você tá muito bem na fita aí. Ah, você viu? Ó, eu tô aqui naquele Coisa ar. boa, coisa boa. Muito obrigado pelo convite, te agradeço pela oportunidade de poder partilhar um pouco contigo aqui do nosso conhecimento sobre economia, né? Vai ser muito legal esse bate-papo, eu tenho certeza. O pessoal vai gostar. Eu falei assim que é uma honra para mim poder receber você, fazer uma live com você. É uma honra. Aprender muita coisa. Eu tenho muita coisa para aprender com E eu você, contigo, Fred. né? Eu tenho que me policiar, porque meu português não é lá essas coisas, não, né? De repente eu vou tomar um puxão de orelha aqui, né, Ju? Estamos aqui é para isso. Cada um ensina aquilo que Verdade. O sabe, importante é né? partilhar conhecimento. É. Então vamos lá. Pessoal, bom dia. Eu convidei o Fred para fazer essa live aqui comigo. O nosso quadro vai ser toda terça-feira às 10h10. Comunicação Nota 10, chama esse quadro. E nós vamos começar com um tema eu acho que é muito interessante e muito desatualizado, no sentido de que as pessoas não conseguem, ontem eu conversava isso com o Fred, que as pessoas não conseguem fazer a conexão da literatura com a realidade em si. Bom dia, Lilian. Bom É, dia. então, pessoal, Vamos eu entrando conheci aí. aí, Ju. A Lilian é minha prima, tô vendo aqui, ó, o Lenilton também acabou de entrar, seja bem-vindo. Deixa eu dar umas boas-vindas aqui, que eu tô vendo, então, pessoal conhecido aqui, ó, a Darli, minha prima, Nazar, seja bem-vinda, Darli, obrigado pela presença. O Lucas tá aí, ó, o Lucas aí, ó, você já deve ter falado. Ô, Lucas, Então, que Otávio, legal. Tem um time bom. Damares. Cristiano Que Oliveira bom. aí, ó. Legal, Cristiano. Seja bem-vindo. Damares, Otávio. Ó, o Otávio aí, ó. Que legal. Legal. Desculpa, Ju, te cortar. Não, imagina. Então, essa relação, ontem eu falava isso com o Fred, e que a literatura tem com a nossa realidade. Porque é por meio dos livros, é por meio da literatura, é por meio das histórias que a gente conecta com a nossa realidade. Desde os nossos primórdios, a gente sabe o que aconteceu há anos atrás através do quê? Através das histórias. Eu só consigo saber o que aconteceu com os meus antepassados. Nossa, seu avô fazia isso, fazia aquilo. É por meio do quê? Por meio da história. Então, é por meio das histórias que a gente consegue conectar com a nossa realidade. E aí, eu separei um trecho, um capítulo, na verdade. Depois, quem tiver interesse, vai sair espelhado aí. Mas é o capítulo 21, chama O Mocreve, do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nesse livro, Brás Cubas conta, depois da sua morte, as suas memórias póstumas, né? Então ele vai falando. E nesse capítulo 21 em especial, ele tinha acabado de voltar da Europa e ele se encontra. Acontece um acidente com ele, né? Acontece um acidente com ele. Depois vocês podem, depois eu vou deixar no link aqui para vocês terem acesso ao texto completo. Então, o que acontece aqui nesse capítulo?
o que acontece com o Brás Cubas? Ele está voltando da Europa a cavalo, naquela época não tinha carro, e quem tinha era só os muito ricos, né? E aí ele estava a cavalo, e o cavalo quis disparar. Eu vou ler alguns trechos porque eu acho muito importante o modo como o autor retrata isso. Então ele fala, vai então, empacou o jumento em que eu vinha montado. Ele estava num jumento. Fustigueio. Fustigueio vamos, né? Aperta os pés e empurra o jumento. E ele deu 2 corcovos. O que é 2 corcovos? Empinou, sabe? Deu 2 pulos, depois mais 3, enfim, mais 1. Que me sacudiu fora da sela. Então o Brás Cubas cai da sela. Ele cai do jumento, só que ele fica com o pé preso no estribo. Lá onde a gente coloca o pé no arreio. Então ele ficou com o pé preso. E aí o jumento dá de querer disparar e vem alguém. Quem é esse alguém? O almocreve. O que é um almocreve? Hoje em dia não existe mais almocreves, né? Então, almocreve era aquele homem, geralmente homem, que ficava nos lugares, nos centros, para receber os animais de carga. Os animais que os homens viajavam, faziam suas viagens e eles recebiam os animais. Cuidavam dos animais, dava alimento, trocava o arreio, ajeitava a sela para o dono do cavalo ir embora. Então chega o almocreve e segura o jumento do Brás Cubas para que ele não dispare. Então ele fala aqui. Meu pé ficou preso no estribo. Tento agarrar-me ao ventre do animal, mas já então, espantado, disparou pela estrada fora. Então ele fala que disparou. De repente ele fala assim, digo mal. Tentou disparar e efetivamente deu 2 saltos. Mas um almocreve que ali estava acudiu a tempo de lhe pegar na rédea e detê-lo. Não sem esforço nem perigo. Dominado bruto, desvencilhei-me do estribo e pus-me de pé. Então, o almocreve aqui, ele consegue reconhecer, o Brás Cubas consegue reconhecer que o almocreve salvou a vida dele. Não sem esforço nem perigo. Ou seja, foi com muito esforço e perigosamente. E era verdade. O jumento disparou e o Brás Cubas ficou. Ele foi embora. Contudia-me deveras, e se a morte não estaria no fim do desastre. Então aqui Brás Cubas fala que se não fosse o almocreve, ele teria morrido. Cabeça partida, uma congestão, qualquer transtorno cá dentro. E lá se ia a ciência em flor. O que é a ciência em flor? A vida, né? Lá se me ia a ciência em flor. Ele morreria se não fosse o almocreve para salvá-lo. E aí, o almocreve salvara-me talvez a vida. Era positivo. Eu sentia no sangue, me agitava o coração. Bom almocreve. E aí é onde a gente começa a entender a relação dele aqui com o dinheiro. Já que o almocreve salvou a vida dele, ele acha mais do que justo, ele fala aqui no texto, resolver dar 3 moedas de ouro das 5 que trazia comigo. Oi, Ju! Olá, pessoal que está entrando, seja bem-vindo. Obrigada, Ju. Então, o Brás Cubas, reconhecendo que o almocreve lhe salvou a vida, tinha 5 moedas de ouro e resolve dar 3. Não porque tal fosse o preço da minha vida. Não é porque a minha vida vale 3 moedas de ouro. A minha vida era inestimável, ele fala aqui. Mas porque é uma recompensa digna da dedicação que ele me salvou. Então ele consegue reconhecer que o almocreve salvou a vida dele. E por isso ele merecia 3 moedas de ouro. Pronto, disse ele, apresentando-me a rédea da cavalgadura. Então o almocreve devolve o jumento para o Brás Cubas. E aí o que acontece? O Brás Cubas vai nos alforjes, né? Que é aquelas malinhas, aquelas saquinhos, sacolinhas que ficam nos jumentos quando se faz viagem. Tirei um colete velho em cujo bolso trazia 5 moedas de ouro. E durante esse tempo, não cogitei se era excessiva a gratificação. Se não bastassem 2 moedas. Ele já começou a pensar, mas 3 de ouro. A hora que ele viu o dinheiro na mão dele, ele falou, mas 3? Acho que 2 dá, né? Ele pensou. Talvez uma. Talvez uma. Ó, 3, 2... Não, 2 não. Uma. Com efeito,
feito uma moeda era bastante para lhe dar estremeções de alegria. Examinei-lhe a roupa. Era um pobre diabo que nunca jamais vira uma moeda de ouro. Portanto, uma moeda. Tirei-a, via reluzir à luz do sol. Não havia um almocreve. Então, ou seja, ele de 3 passou para 2 e passou para 1, considerando o quê? Que o almocreve era um pobre coitado. Nunca viu uma moeda de ouro. Uma moeda de ouro está suficiente para ele. Ele não precisa de mais que isso. Ele julgando o outro, que o outro não precisa daquele dinheiro. Dava-lhe conselho. Então, o almocreve estava lá conversando com o jumento. Então, ele julgou o almocreve um pobre coitado, um pobre diabo, como se diz. E aí, ri-me, hesitei-me, meti-lhe a mão num cruzeiro de prata. Olha, ele estava nos alforjes, ele ia dar 3 moedas de ouro, depois ele mudou para 2, depois ele mudou para 1, e aí, de repente, ele fala que um cruzeiro de prata tá bom. Cavalguei um jumento e segui a trote largo, um pouco vexado. Melhor, direi um pouco incerto do efeito da pratinha. Ele deu uma moeda de prata para o almocreve. Mas a algumas braças de distância, olhei para trás. O almocreve fazia-me grandes cortesias com evidentes mostras de contentamento. O almocreve ficou extremamente feliz com uma moeda de prata. Adverti que deveria ser assim mesmo. Eu lhe paguei bem. Paguei talvez demais. Meti os dedos no bolso do colete que trazia no corpo e senti umas moedas de cobre. Eram os vinténs que eu devera ter dado ao almocreve, em lugar do cruzado de prata. Ele se arrependeu de dar o cruzado de prata. Por que eu não dei as de cobre? Porque, enfim, ele não levou mira nenhuma, recompensa ou virtude. Cedeu ao impulso natural, ao temperamento, aos hábitos do ofício. Acresce que a circunstância de estar não mais adiante nem mais atrás, mas justamente no ponto do desastre. Parecia-lhe constituí-lo simples instrumento de providência. Ou seja, o que o Brás Cubas chega à conclusão aqui? Ele não fez mais que a obrigação dele. Não foi mérito nenhum dele. Ele só estava no lugar que ele deveria estar. Foi uma providência. Ele não fez esforço nenhum. Lá no começo do texto ele reconhece. Nossa, ele salvou a minha vida. No calor ali da emoção, salvou a minha vida. De repente, não cumpriu mais que a obrigação. Então, ele merecia. Ele se justificando o porquê de não precisar dar a moeda de prata, né? E aí ele fala, fiquei desconsolado com esta reflexão. Chamei-me pródigo. Lancei o cruzado à conta das minhas dissipações antigas. Tive remorsos. Por que ele teve remorso? Porque ele se arrependeu de ter dado uma moeda de prata. Porque ele achava que o almocreve merecia o cruzado de cobre. Então, e aí a gente finaliza aqui, e agora o nosso amigo Fred vai dissertar e falar um pouquinho com a gente sobre essa relação do ser humano com o dinheiro. Porque ali, Fred, a primeiro momento, ele vê que o almocreve salvou a vida dele e ele fala, nada mais justo que eu dar 3 moedas de ouro. E quando ele olha as moedas, ele olha para aquelas moedas e fala assim, não, mas espera aí, não vou dar 3 não, vou dar 2. Não, vou dar 1. E aí, de repente, ele muda para de prata. E aí, de repente, a de prata não, poderia ter dado a de cobre. Esse sentimento, que rege essas ações no ser humano, Fred? Como que eu consigo crescer pessoal e profissionalmente de um modo que eu não seja escravizado pelo dinheiro? Fala um pouquinho pra gente disso. Ô, Ju, legal. Vamos dar uma repassada aqui. O pessoal que está chegando aí, ó, o João Vitor, o Breno, meu filho, tá aí. Sejam bem-vindos, obrigado. O Léo é um grande amigo meu, um irmão meu de coração. Obrigado pelo prestígio aí. Para quem não sabe, a Juliana é fera na língua portuguesa. E o nosso tema aqui hoje, né, é fazer um comentário a respeito de um texto do Brás Cubas, que é um livro antigo, lá da época da escola, né, Ju? Que as professoras de português, ó, tem lição de casa para fazer, tem que ler esse livro aqui, fazer um resumo, tal, enfim. É um trecho do livro, né, do Brás Cubas,
e a gente vai fazer uma associação aqui enquanto o comportamento do Brás Cubas com relação ao dinheiro, né? Naquele momento, a Ju já narrou bem a história dele, né? E a gente vai tentar fazer aqui um bem bolado aqui para poder ligar isso com a realidade que nos cerca e que envolve o nosso cotidiano com relação ao dinheiro, né? Eu gosto muito de falar a respeito da psicologia do dinheiro, né? E o que é a psicologia do dinheiro, né? É justamente aquilo da gente ganhar o dinheiro e saber como usar o dinheiro, né? Fazer com que a gente tenha um consumo consciente, aquele consumo que você não vai chegar em casa depois e se arrepender e vai ficar remoendo aquilo dentro de você. A psicologia do dinheiro, né, é aquela coisa de você comprar e saber que você tem condições de pagar, ou seja, que isso não vai virar uma tormenta para você no próximo mês. Enfim, então a psicologia do dinheiro ela está envolvida em todas as nossas ações, e aí o que vai determinar se a gente vai ter um dia tranquilo com relação ao dinheiro é justamente se a gente sabe utilizar a psicologia do dinheiro, fazer um consumo consciente, fazer um planejamento e tudo mais. Trazendo isso para a realidade do texto, né? E aí não tem como a gente não falar de emoção e de comportamento, porque a economia ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência puramente social. Então, ela trabalha com os nossos comportamentos enquanto agentes consumidores. Por que eu compro um produto A e não compro o produto B? Por que eu espero para comprar o produto no mês que vem? Por que eu prefiro fazer um investimento com o dinheiro, abrir mão do consumo, guardar o meu dinheiro para consumir no futuro? Então, isso tudo faz parte de uma ciência social que envolve os nossos comportamentos e principalmente as nossas emoções, né? Então, diferentemente do que muita gente pensa, a economia é uma ciência puramente social e não exata. É óbvio que dentro do contexto da economia, a gente tem algumas variantes que tratam da ciência enquanto exata. E aí a gente tem lá matemática financeira, estatística, probabilidade, tudo isso parte mais para a área exata. Mas a essência da economia, ela está pautada, sim, enquanto ciência social. E enquanto ciência social, assim como filosofia, psicologia e outras ciências, ela estuda justamente o nosso comportamento e também as nossas emoções, né? Então, o que vai ditar o nosso comportamento com relação ao dinheiro? Quais serão as nossas emoções? Como que a gente vai administrar as nossas emoções com relação ao dinheiro? Então, dentro desse contexto da realidade do texto do Brás Cubas, né, o que a gente percebe? A gente percebe, primeira coisa, um arrependimento por parte do Brás Cubas, que num primeiro momento queria pagar pelo serviço que o Almocreve prestou a ele, e, na verdade, um serviço que envolve, inclusive, salvar a vida dele, né? Ele queria pagar por isso 3 moedas de ouro. Não que a vida dele valesse 3 moedas de ouro, mas na visão dele seria uma maneira dele retribuir o que o Almocreve tinha feito por ele. Só que a relação dele com o dinheiro é muito intensa, né? É uma relação de poder, de ganância pelo dinheiro e, principalmente, uma relação de uma possível escassez do dinheiro. Ou seja, eu vou dar 3 moedas para ele, eu tenho 5, vou ficar só com 2. Né? Então, essa coisa de perder, da ganância pelo dinheiro, ela vem de dentro, que tem origem no comportamento e na emoção dele. Né? E aí, no primeiro momento, então, ele resolve mudar de ideia, em vez de 3 moedas, ele resolve pagar com 2 moedas, e a sensação continua sendo a mesma. Né? Ele diminui o valor, mas mesmo assim, aquela emoção dentro dele
aquele sentimento, aquele comportamento de perder a moeda de ouro, ainda continua latente dentro dele, continua vivo dentro dele. E aí ele dá mais um passo para trás. Não, em vez de 3, eu vou dar 2, em vez de 2, eu vou dar uma. E aí acaba que continua mesmo assim sendo influenciada por essa emoção e por esse sentimento de perda, de ganância, de escassez do dinheiro. E ele acaba, por fim, dando uma moeda de prata, obviamente que vale muito menos, né, do que uma moeda de ouro. E ele usa de argumentos para transferir essa situação dele, essa emoção dele, esse sentimento dele. Ele joga isso para o próprio Almocreve, no sentido de que esse cara nunca viu uma moeda de ouro, né? Então, para ele vai estar de bom tamanho, ele vai ficar muito feliz. Então, na verdade, ele espelha no outro aquilo que está dentro dele, né? Aquela sensação de perda, aquela sensação de escassez, né? Ele joga para o outro e em nenhum momento ele assume isso. E geralmente é isso que acontece no nosso dia a dia, na nossa relação com o dinheiro, né? A gente nunca bate no peito e fala: a responsabilidade é minha, a culpa é minha por uma compra mal feita, por um orçamento mal administrado. A gente sempre fica procurando alguém ou alguma situação para poder culpar aquela realidade que, na verdade, é só nossa, né? Isso é muito comum dentro da educação financeira. É um tema que a gente trabalha de forma muito maciça, porque as pessoas, elas não reconhecem, simplesmente elas não reconhecem. É aquela coisa, né? A culpa nunca é minha, né? A culpa é do supermercado que aumentou os preços, a culpa é do governo que subiu os preços, a culpa é do STF que fez a intervenção lá que não precisava ter feito. Ou seja, sempre existe um culpado que não nós mesmos, né? E isso, gente, é puramente uma expressão de comportamento. E aí eu remoto novamente ao começo da conversa, a economia enquanto ciência social. E depois, então... A Aline até comentou aqui, Fred, ó, ele é bem apegado ao dinheiro e procurou justificativas pelo que fez, jogando no outro sua atitude. Isso é muito atual, a gente faz isso a todo momento, a gente joga para o outro a culpa que é nossa. O meu crescimento pessoal, profissional em relação ao dinheiro, igual você falou, eu não consigo porque é o governo e a culpa sempre é do outro. A Lília, inclusive a Lília, hoje é uma prima muito querida minha. A Lília mora em Mogi das Cruzes e é, assim como você, uma professora também muito dedicada. A Lília dedicou a vida dela a ensinar os alunos dela, né, a docência, ao ensino médio, enfim. É uma professora nata e também, e a participação dela é de grande valia para nós aqui, com certeza. Legal. Então, feliz por tê-los concluir, quando ele paga os serviços do Almocreve, né? E aí ele faz, não que a minha vida valha uma moeda de ouro e tal. Então, assim, a gente percebe que realmente ele sempre transfere para o outro aquilo que está dentro dele, é a fuga dele. E isso é exatamente o que acontece conosco na nossa relação com o dinheiro do dia a dia, né? Então, a gente tem um paradigma aí, que as mulheres são as gastadoras, que não podem ver um sapato que já querem comprar, enfim, né? Na verdade, não só as mulheres, os homens também agem dessa maneira, né? Eu, particularmente, adoro sapato, né? Então, assim, eu também gosto, é um consumo que eu faço, é uma coisa que me satisfaz, mas eu sempre dou passo de acordo com o tamanho da minha perna, né? Eu sempre, desde o início, desde a minha transição da infância para a adolescência e da adolescência para a fase adulta, eu sempre tive um comportamento com relação ao dinheiro muito bem esclarecido e muito bem definido, né? Isso me ajudou muito ao longo da minha vida. Eu sempre desenvolvi aquela coisa da independência financeira, tanto é que eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu, com 14, 15 anos, eu já trabalhava, eu já
já conseguia ganhar o meu salário e comprar aquelas coisas que eu queria. Então, isso tudo remonta de um passado bem distante e que eu só tive benefícios com isso. E o principal benefício é poder, justamente hoje, ajudar as pessoas, né, a saírem desse caos financeiro que elas vivem, dessa tormenta financeira que persegue elas. E muitas pessoas me procuram justamente para isso, para que eu possa ajudá-las. E não existe uma fórmula mágica. Eu sempre digo o seguinte: a saída para isso tudo está dentro da gente mesmo, né? Se você não quer mudar, você não vai conseguir mudar. A força do teu pensamento é que vai te direcionar para que você consiga, então, sair dos problemas financeiros que você tem e, principalmente, trilhar um caminho diferente daquele que você trilhava. Então, existe, sim, luz no fim do túnel e essa luz ela é bem clara, né? Basta que a gente tenha a vontade de ir lá e descobrir isso. Então, o Almocreve, no final da história aí do nosso texto, né? O Brás Cubas, ele acaba pagando pelos serviços por uma moeda de prata, e aí ele vai embora, e quando ele olha para trás, ele vê o tamanho da felicidade do Almocreve por ter ganho uma moeda de prata. E aí bate de novo um arrependimento nele, né? Uma sensação de escassez, como quem diz, poxa, se eu tivesse dado uma moeda de cobre, talvez estaria bem pago, assim como eu dei uma moeda de prata. Então, ou seja, mais uma vez, ele sentiu, ele teve a sensação, né, o sentimento da escassez e bateu um arrependimento nele, como se ele fosse capaz de julgar o sentimento do outro, né? Então, assim, o outro, na verdade, ficaria feliz se tivesse ganho uma moeda de cobre do mesmo jeito. Por quê? Porque a relação do Almocreve com o dinheiro é totalmente diferente da relação, né? Então, De assim, liberdade. essa diferença de relação é que determina o grau de satisfação com relação ao dinheiro. Se tivesse ganhado uma moeda de cobre, ele ficaria feliz do mesmo jeito. E o outro continuaria triste, achando que não devia ter dado. Então, é essa analogia que a gente faz aí do texto. Por sinal, parabéns pela escolha, é um texto fantástico que traz para a nossa realidade os nossos sentimentos, que envolve o nosso comportamento com o dinheiro. Você foi muito feliz na sua escolha, Ju. Você está de parabéns pela escolha do texto. Engraçado que o que você falou é aquele famoso ditado, né? O saco da ambição nunca enche. Então, ele poderia sair dali, assim, dando um vintém, né? O mínimo, trazendo para a nossa realidade, centavos. Ele teria remorso. E o Almocreve que recebeu continuaria feliz, porque a relação do Almocreve com o dinheiro é de liberdade. A relação do Brás Cubas com o dinheiro é de escravidão. Então, nunca seria suficiente para ele. Ali na relação, eu acho que fica muito claro isso, que o Brás Cubas deixa muito claro que a relação dele com o dinheiro é de escravidão. Ele não é o senhor do dinheiro dele. O dinheiro é o senhor dele. Ele é regido pelo dinheiro. O dinheiro é o senhor dele. E o quanto isso, Fred, nos impede de avançar na vida. Você percebe que pessoas assim não avançam. Ficam sempre naquela estabilidade, que não é estabilidade nenhuma, e não cresce. Por medo, eu seguro, eu não solto, eu seguro. É claro que existe um equilíbrio ali, não é nem soltar demais, mas essa relação de escravidão impede o nosso Demais crescimento. da conta, Ju, demais da conta. Um exemplo bem claro disso, né? É o que a gente vê hoje dentro do mercado de trabalho, né? Se você fizer uma análise fria do que acontece hoje, e a gente traz isso para um momento bem comum e que a gente está atravessando hoje, com toda essa transição, com todos esses momentos de incerteza e tudo mais, né? Eu estava pensando esses dias no seguinte: nós fomos criados e educados para sermos empregados, né?
assim, eu me lembro, eu vou falar da minha história, né? Meu pai sempre falava para mim, pô, você tem que estudar porque você tem que arrumar um bom emprego, você tem que prestar um concurso público, né? Você tem que se manter, você tem que ter um bom salário. Então, culturalmente falando, nós fomos criados para sermos empregados e não empreendedores, né? E isso faz com que a nossa relação com o dinheiro, exatamente no que você falou, acaba sendo uma relação de dependência. Então, tudo aquilo que você faz baseado no salário que você ganha. Então, você tem que trabalhar durante 30 dias para ganhar o seu salário e aí administrar o seu salário dentro da realidade que você vive, dentro do seu orçamento, das suas receitas, das suas despesas, mas tudo formatado dentro daquela caixinha que é o teu salário. Então, você vale quanto por mês? Né? O salário é o fim, né? É a finalidade, é o fim. E aí que você. E essas, nunca é o meio, nunca é a consequência de um trabalho. Justamente isso que acontece. A gente não tem essa dimensão do negócio, né? Porque justamente a nossa relação com o dinheiro ela é pautada em cima dessa dependência, dessa escassez, né? E isso dificulta demais da conta o entendimento. É isso que acaba. Até que eu tinha uma pessoa que eu conheço que falava assim, que tem funcionário, ele até mostrava, ele pegava a caneta e ele falava assim, tem funcionário que dá 6 horas a caneta cai da mão. Exatamente. Então, é o típico Brás Cubas, né? Você percebe que nunca cresce, porque nunca oferece mais, tanto financeiramente quanto como pessoa, aquela pessoa que tem um sentimento de escassez, que não vai, de escravidão, de apego, totalmente. Não, deu minha hora. Então, acabou. é justamente isso que acontece com a grande parte, ou com a grande maioria dos trabalhadores, né, que são empregados, eles trabalham e vivem nessa dependência de se cumprir uma jornada de trabalho, e aí, em função disso, em função da troca do serviço, ele receber por isso. Né? Só que existe uma situação que é a seguinte, ele sempre vai ser limitado naquilo. Né? Então, assim, o que a gente vê hoje? Né? A gente trabalha com consultoria em empresas e a gente percebe que a visão do próprio empresário acaba sendo isso. Né? O empresário ele acaba virando refém dos próprios parceiros que ele tem por conta dessa dependência que ele tem com relação ao dinheiro, o medo de perder dinheiro, né? E aí, principalmente, por não entender essa psicologia do dinheiro que a gente colocou. Então, assim, na verdade, o empresário, qual que é a função do empresário? A função do empresário, depois que ele monta um negócio e ele faz um investimento para isso, né? Eu gosto de fazer sempre, falar que a economia funciona como uma engrenagem, né? Todo investimento gera uma produção, toda produção gera um consumo, todo investimento gera uma produção, a produção gera uma renda, que é o salário, e essa renda que vai dar origem ao consumo. Enquanto tem consumo, os investidores se veem motivados a fazerem novos investimentos. Então, eu sempre dou o exemplo de uma fábrica de sapato. Né? O cara resolve montar uma fábrica de sapato, faz um investimento, produz, né? Paga salários para os seus funcionários, e com esses salários, os funcionários vão para o mercado e consomem. E quando todos esses sapatos que eles produziram foram vendidos, o dono da empresa se vê motivado a comprar novas matérias-primas, a produzir para poder vender cada vez mais. Então, dentro dessa engrenagem, né, de funcionamento da economia, em uma ponta a gente tem o investimento e na outra ponta a gente tem o consumo, que são as duas molas propulsoras para fazer com que a economia funcione. Enquanto houver investimentos, vai haver pessoas propensas a consumir, né? E o mercado consumidor brasileiro é um mercado aí de 209 milhões de pessoas ávidas por consumo, né? Então, o que na verdade acontece é a economia enquanto ciência social, né?
ela é movida justamente por essas emoções, por esses comportamentos que a gente vê, e são dos mais adversos aí, variáveis comportamentos, mas que todos trazem para uma realidade que é essa relação com o dinheiro. E o legal disso tudo é como me relacionar com o dinheiro. Eu não tenho, assim, não vejo, fui funcionário a minha vida inteira, trabalhei CLT a minha vida inteira, e sempre soube administrar isso muito bem. E a grande maioria é assim. E não tem nada de errado em ser assim. O que, na verdade, acontece é o seguinte: as pessoas não sabem se relacionar com o dinheiro. A fonte, a maneira como você ganha o dinheiro, ela independe em função do que você vai, da maneira como você vai agir. Você pode ganhar 50 mil reais por mês e ter os mesmos tipos de problemas financeiros de uma pessoa que ganha 2 mil reais por mês. Né? Então, assim, é aquele velho ditado, né? Quanto mais você ganha, mais você gasta. Né? Então, essa relação com o dinheiro, e aí trazendo novamente para o texto do Brás Cubas, né? Ela é uma analogia muito legal, porque as pessoas hoje são dependentes justamente dessa relação com o dinheiro. Elas têm medo, elas têm insegurança. O comportamento delas com o dinheiro é um comportamento sempre de imprevisibilidade, de não saber o que vai acontecer. Né? E isso tudo acontece justamente porque as pessoas não planejam, não fazem um planejamento. Pô, então se eu ganho 3 mil reais por mês, eu tenho que viver com 3 mil reais por mês. O meu custo de vida tem que ser dentro dos 3 mil reais por mês. Eu não posso ganhar 3 mil reais por mês e viver com um custo de vida de 5 mil reais por mês. Essa conta não vai fechar. Né? Então, agora, a maneira como fazer isso e como conduzir isso é que é o segredo, que é o que a gente procura fazer para ajudar as pessoas aí no dia a dia com relação a... E é engraçado, Fred, isso que você está falando, que isso é cultural. Isso virou uma cultura brasileira. Vou falar do Brasil porque aqui é onde a gente vive, né? Porque, por exemplo, você pega aí como exemplo, pessoas que ganham esses reality show, Big Brother, às vezes Mega Sena e tudo, ganha lá 1 milhão. Não são pessoas hoje ricas. Não são pessoas ricas. Um trabalhador que ganha lá seus 3 mil por mês consegue administrar muito melhor esse dinheiro e fazer ele crescer do que aquela pessoa que ganhou tudo uma vez. Porque esse sentimento de apego, de escassez, de que vai acabar, faz a emoção, é o desequilíbrio. É um total desequilíbrio na hora de gastar aquele dinheiro. Você vê que não são pessoas hoje. Uma vez eu li uma matéria que são pessoas que tem pessoas que já ganharam lá no início, ganharam 1 milhão, sei lá quanto, 1,5 milhão, e são pessoas pobres hoje. Aí você fala assim, gente, qual é o problema? Por isso que a economia é social, justamente. É na prática. E aí, assim, o grande segredo disso tudo, né, a grande sacada disso aí tudo, eu gosto muito de dizer o seguinte, existem pessoas que são ricas e, ao mesmo tempo, são pobres porque não sabem lidar com o dinheiro. Né? O fato de você possuir a riqueza, te proporciona segurança para você comprar aquilo que você quer, mas não determina o seu sucesso ao longo do tempo. Né? Exatamente o exemplo que você deu. A gente sabe de pessoas que ganharam prêmios aí na Mega Sena, na loteria e tudo mais, uma quantia realmente assim, muito expressiva e que acabaram perdendo tudo. E aí eu gosto de falar o seguinte, é um ditado que eu sempre digo nas minhas mentorias, nos meus bate-papos com os meus pares, é o seguinte, o dinheiro não leva desaforo para casa. Né? Se você não souber se relacionar com o dinheiro, realmente você vai ter problema. E aí, a proporção do dinheiro que você tem, né, o montante do dinheiro que você tem, ele não vai fazer tanta importância assim. Né? A pessoa que não sabe se relacionar com o dinheiro que tem na conta 1 milhão de reais, vai ter o mesmo problema do cara que ganha 3 mil reais por mês,
não tô... Justamente, É o é braço. exatamente o exemplo, né? Então, essa coisa da psicologia do dinheiro é muito legal da gente trazer para o nosso dia a dia, né? E começar a olhar isso com outros olhos. E principalmente isso, a ajuda, ela deve ser buscada não no momento que a corda está para estourar, mas bem lá no começo, né? Eu penso que a educação financeira ela tinha que estar inserida dentro da grade curricular das escolas lá na base, lá no começo, né? Os meninos, os garotos lá no comecinho tinham que aprender a se relacionar com o dinheiro desde o começo, porque ele vai crescer de uma maneira diferente, observando o dinheiro, tratando o dinheiro de uma outra maneira totalmente diferente, né? Isso é muito importante. A gente vê hoje, os meninos não têm noção de dinheiro, né? Então, assim, na minha época era totalmente diferente. E isso foi uma das coisas que me levou a conquistar a minha independência financeira muito cedo, porque eu saí, toda vez que eu saía de casa, e naquela época a gente não tinha muita opção de lazer, né? Eu ia à missa no domingo, e depois na missa tinha um pipoqueiro que ficava sempre parado lá na frente da igreja. E aí, todo domingo, eu pedia dinheiro para meu pai para poder comprar um saquinho de pipoca, ou algodão doce, alguma coisa ali e tal. E essa coisa de ter que pedir o dinheiro todo final de semana, né? Foi uma das coisas que falou, pô, peraí, né? Se o meu pai tem dinheiro, eu também posso ter. E como é que ele faz para ter dinheiro? Ele trabalha. Não, então eu também posso trabalhar, né? Então, isso foi uma das coisas que me levou a querer trabalhar muito cedo. Meu pai sempre foi muito resistente com relação a isso. Ele me dizia o seguinte: você não precisa trabalhar. Eu tenho condições de te sustentar. Eu gostaria que você estudasse para que você pudesse ter um bom emprego, para que você pudesse ter uma boa colocação no mercado de trabalho, prestasse um concurso público, para você poder garantir o seu futuro. Então, desde aquela época lá de trás, culturalmente falando, todos nós fomos educados financeiramente para ter um bom trabalho, para prestar um concurso público, né? Então, assim, na verdade, hoje, a gente olha e as coisas não são bem assim, né? A gente percebe que a grande parte hoje dos profissionais, que a gente chama de profissionais autônomos, né, constituem empresas e prestam serviços sem vínculo empregatício. E as empresas hoje buscam por esses profissionais, porque para a empresa é muito mais vantagem ela contratar uma outra empresa para prestar serviço para ela do que ela efetivamente contratar um funcionário, registrar o funcionário, assumir todos os encargos, né? Então, assim, hoje é uma tendência muito natural isso. E faz com que as pessoas também, é o que eu gosto de falar, né? É o método ganha, ganha, ganha. O dono da empresa ganha, você, enquanto prestador de serviço, ganha, e o usuário final, o consumidor final lá na ponta também vai ganhar. Então, é uma situação em que todo mundo fica satisfeito, né? É isso. Fred, eu queria muito agradecer a sua participação aqui na abertura desse quadro, para mostrar mesmo para as pessoas que a literatura ela nos traz para a realidade. E enquanto você se coloca ali, o que eu quero deixar a reflexão é: você é um Brás Cubas? Será que eu estou sendo um Brás Cubas? O papel da literatura é isso. É esse o papel. Fazer com que eu enxergue a minha realidade. Então, será que eu me coloco isso e eu vou... É uma reflexão para mim. Será que eu estou sendo um Brás Cubas? Será que a minha relação com o dinheiro, perfeitamente explicada por você aqui, é de apego? É de escassez? Como é que eu posso mudar essa realidade? Então, fica aí a reflexão para nós. E eu queria te agradecer muitíssimo a sua colaboração aqui, a sua presença aqui. Tenho certeza que assim, temos muito a aprender com você e vamos fazer aí várias lives. Eu vou te Ju, chamar eu vez. te agradeço pela oportunidade. Quero agradecer também todo mundo que participou aí, né? As pessoas que a gente conhece, que não conhece, enfim. Esse trabalho que está sendo desenvolvido através da Criar é um trabalho que tem uma repercussão muito grande e a gente está investindo muito nisso. Por quê? Porque através
dos meios de comunicação, a gente consegue levar para as pessoas lá na ponta a informação, né? Que é o que é mais importante. Eu falo muito isso para o meu filho. Eu tenho um garoto de 19 anos e eu digo para ele o seguinte: olha, na época que eu vivi, quando eu tinha a sua idade, eu não tinha as informações da maneira como você tem hoje, né? Então, você hoje tem tudo na palma da mão. Então, se você fizer alguma coisa de errado, você está sabendo o que você está fazendo. Na minha época, eu não sabia, porque não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso, então não tinha como saber, né? Hoje, tudo que você quer saber, você está na palma da mão, pô. Você pega o celular ali, você sabe o que, que é. Você sabe que fumar faz mal, que mexer com droga faz mal. Então, assim, que beber em excesso é perigoso, que você não pode beber e depois dirigir. Então, tudo isso são informações que os meios de comunicação trazem para a gente. Então, esse trabalho que a Criar está desenvolvendo, né, através da junção de vários profissionais de várias áreas, isso é de fundamental importância para que, no final das contas, né, o conhecimento seja partilhado e essas pessoas possam aproveitar de uma maneira direta tudo isso que está sendo disponibilizado. E tem um detalhe, né, Ju? É de graça, né? É de graça. É de graça. É muito conteúdo, O brasileiro tem uma de característica, infelizmente, ele não valoriza aquilo que é de graça, né? Então, assim, gente, vamos lá, tá aí. Conhecimento nunca é demais. Eu sempre falava isso para os meus alunos. Ó, você vai aprender aqui, você vai levar para o resto da sua vida, né? Para onde você for, você vai levar. Então, aprenda, guarde com você e compartilhe desse conhecimento com outras pessoas. Isso é o mais importante. Te agradeço pela oportunidade, viu, Ju, de poder estar aqui batendo esse papo contigo. E vou estar sempre à sua disposição. Sempre que precisar, pode me chamar que eu vou estar aqui. E eu já quero deixar aqui o convite. Terça-feira que vem, de novo, novamente, 10h10, toda terça, 10h10. Nós vamos falar do mesmo texto com o Juscelino, meu convidado é o Juscelino, e nós vamos falar da posição ali do Almocreve. Ele não consegue se posicionar e ser valorizado pelo seu trabalho. Então, como se valorizar profissionalmente, como conseguir colocar preço no seu trabalho, que era o que faltava para o Almocreve, qualquer quantia estava bom para ele. Então, como se valorizar, como precificar o seu trabalho. Então, nós vamos, no mesmo texto, voltar desse lado aí com o Juscelino. Perfeito. Eu vou estar lá presente também assistindo, claro. Obrigada, viu? Pessoal, muito obrigada, muito obrigada. Um bom dia para vocês. Tchau, e até semana gente. que vem, se Um Deus beijo para quiser. todo mundo. Tchau. Olá. Bom dia. Vamos entrando. Parece que a internet está oscilando. Oi, Fred. Olá, Juliana. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Lucas. Bom dia.